Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Café Digital. Hoje com a professora Gabriela Pécio. Vamos aguardar a conexão dela. Boa noite, Fátima. Boa noite, Gabi. Gabi já chegou já. Já vamos conectar ela. Boa noite, Giliane. Vou pegar aqui já a conexão com a professora Gabriela. Transmitir ao vivo. Gabriela Pécio. Professora Gabriela Pécio. Hello, tudo bem? Tudo bem? Com você? Tudo bem. Me atrapalhei um pouco aqui hoje com esse Uai, horário de mas... 9 horas. nem me diga. Então, a Eu gente também pediu uma aqui. pizza aqui em casa hoje e aí quando eu vi eu falei, meu Deus, já tá na hora. Mas Não, deu tudo certo. Deixa eu só aqui não foi. ajeitar aqui a minha... Fica tranquilo, tranquilo. Aqui também não foi diferente. Aqui a gente muda a programação em casa para poder fazer as Sim, lives e poder fazer essa conexão com os amigos. Ainda bem que a tecnologia nos ajuda a sim. fazer isso, né? Sim, verdade. Essa é a grande coisa boa, né, que a gente tem hoje, principalmente nesses momentos aí, né? De Verdade. pandemia, a gente tem toda essa facilidade aí e muita informação boa na rede também para quem precisa, né? Eu acho que isso é bem importante. Tu também fazendo um trabalho bem bacana aí, né? Já tô acompanhando alguns professores e, enfim, né? Muita gente boa já passou por aí e hoje tô eu aqui tentando contribuir de alguma forma. Gabi, você, Olá, você não passa, Valéria! Que você não bom! passa, porque você desfila de conhecimento. Ah, meu Deus, então, que bom, né? A Muito gente se bom. esforça, né? Tenho A gente se certeza que você. esforça, tá sempre estudando, tá sempre tentando se atualizar. Agora, bem difícil nesses dias, né? Verdade. Com tanta norma nova, tanta medida provisória, né? Isso aí, olha, foram momentos. Só a Ariane, querida, tudo bom? Edgar, que bom. Foram momentos iniciais aí muito complicados, né, Neto? Sim, Acho que as 2 primeiras semanas aí dessa nova, com essas novas normas, né, a 3979 e depois a alteração que veio na sequência aí, para nós foram momentos assim de pouco sono, muita preocupação, tentando ajudar muita gente, as pessoas sempre demandando muita coisa, né, e a gente tentando ao máximo possível, como eu digo, né, a gente estava dormindo com uma medida provisória e acordando com outra, né, mas alterada, né? agora passou, eu acho que esse pior momento para nós que atuamos interpretando as regras, né, tentando extrair ali a norma correta para passar para quem usa, para o operador. Acho que o pior já passou, tem muita coisa boa aí que já foi produzida, muita gente já se dedicou, já estudou. Então, estamos num bom momento em relação a isso, muito embora tenhamos já presenciado notícias ruins, né, em outros sentidos, né? E é isso. É um momento em que a gente vai ter muita coisa boa, né? Mas, infelizmente, teremos coisas ruins acontecendo também, né? Paciência, Não faz né? parte, né, Gabi? Não só É, notícias boas vão acontecer, mas também isso. muitas preocupações. Eu, primeiramente, quero agradecer a tua disponibilidade em estar aqui com a gente no Café Digital. Você é uma querida, uma pessoa que me ajudou muito no início da minha carreira como palestrante. Sou muito grato às nossas Foi interações. ontem, né, Neto? E olha como Foi você já tá ali, ontem. puf, É muito rápido as né? coisas. Tão muito Eu acho rápido, que muito é bom. sempre fruto, né, Gabi, de um trabalho sólido e consistente. Quando a gente faz um trabalho Aham. realmente que gera valor para as pessoas, eu acho que é muito natural que as pessoas consigam o seu espaço. O espaço tem para Uhum. todos, basta fazer realmente um bom trabalho. Eu tenho acompanhado É também, isso. já aproveitando para saudar aí o nosso amigo Jamil, que está aqui, que está trilhando o Sim, seu o espaço com muita Rodrigo. sabedoria, com muito Ironte, conhecimento. Ariane, querida também. Sim, outros gigantes. O professor Edgar está aqui com a gente. Nossa, satisfação, Sim, professor muito Edgar, bom. ver você aqui na live com a gente. Professor Oi, Valério aqui chefinha. O também. Rodrigo é um palhacinho, né? Agora ele não pode ver que ele me chama de chefinha. Olha Só pra, só. só pra me denunciar, né? Mas tudo bem, eu assumo.
Olha só. Eu me assumo passada dos 40 já, porque tu também não é muito novinho, né? Então, pra eu ser tua Ah, eu sou um chefinha, bebê, neném. tenho 34, quase 35 anos. Estou quase Ai, ai, Neto. Nossa senhora, é um bebê. Tô lembrando dos meus 34 aqui. Mas, Foi enfim. ontem também, né? Gabi, eu quero Mas é saudar bom, aqui. né? É Boas bom, é bom. lembranças. Quero saudar aqui nosso grande amigo aqui, Rodrigo Pironte, que acaba de entrar. Pironte que contribuiu muito com o assunto da 13979, alterado pela medida provisória Uhum. 986. Tem gerado Foi um materiais. dos Eu sempre primeiros, digo para né? ele, sempre digo para ele aí Bacana, que sensacional. exponencial aí a velocidade da Pironte É, Advogados. Parabéns aí por todo o trabalho. é. Saudar Nós também de Isabela tivemos Temer, que está sempre por aqui isso também. ali. Uhum, E nós bacana. temos a Anne, que também tem o pessoal que tem sempre acompanhado aqui, Daniel Almeida também, que está sempre acompanhando a o gente, né? professor Muito Daniel legal. também. E, Gabi, o Uhum, assunto aqui que a gente tem aqui nesse espaço é sempre de trazer tópicos do métier de cada um dos professores para a gente somar uhum, conhecimento. A gente sabe que hoje, no momento de educação exponencial, é muito difícil, e você começou muito bem a nossa live falando das dificuldades que nós temos realmente em acompanhar todo o normativo. Eu tinha uma cartilha que estava prestes a lançar sobre Covid, compras de TI, estudei bastante o material dos professores, e quando eu vi esse boom de informação, eu falei, cara, peraí, já tem muita coisa boa. Não faz sentido eu ficar. é, Eu acho que o pessoal já contribuiu bastante. Deixa eu ver se eu gero um outro produto aqui nesse sentido. Foi aí que eu tive sim. a ideia de fazer o Café Digital. Foi um projeto que nasceu assim em uma noite. Eu já coloquei ele em prática, comecei a montar com os recursos que eu tinha, com o espaço que eu tenho. Daí bolei essa ideia aqui de colocar alguns livros, o próprio café aqui, que a gente tem a canequinha para poder fazer o momento do café. Mas o fato é que eu acho que a comunidade, não só de professores, como também de servidores públicos, carece de uma aproximação do conhecimento de maneira mais palatável. Você que Sim. vem do ramo jurídico, ou que vem do ramo de tecnologia, colegas que vêm do ramo de engenharia, como o nosso amigo Hamilton Bonato, dentre outros gigantes que nós temos no tema, e serão convidados também aqui para o Café Digital. A ideia é a gente se aproximar, se conectar e mostrar um pouco do que a gente sabe para que essas pessoas possam também tirar proveito desse momento que elas estão em casa para a gente poder crescer junto. Acho que o momento agora é de Isso. colaboração. Esse tema que a gente trouxe aqui é um tema muito relevante e tem impactado muitas organizações nesse tempo de Covid da 13979. Então, muito obrigado pela Uhum, sua presença aqui. Eu acho que você tem muito a agregar pela tua experiência e é um bate-papo entre amigos. Não há, como a gente falou antes, uhum, não há nenhum tipo de formalidade. Eu queria realmente deixar bem à vontade sim. para a gente abordar esses tópicos aí, tá? A Flaviana, minha querida parceira aí. Obrigada, o Olha, Paulo, Flavi, né? beijo para Flaviana. Então, Altiossi aí, tudo bom? Fizemos Ó, uma Pri live bem também tá bacana também esses aqui, só dias. Também gente está fazendo um boa. trabalho muito legal aí nas redes. Mas em Paulão, também. relação ao tema, Neto, de fato, esse tema das alterações contratuais sempre é muito polêmico, né? Sempre é muito discutido. Então, a 13979 trouxe uma disciplina um pouco diferente, aumentou os limites aí, mas ela não regulamentou de forma suficiente para afastar todas as dúvidas. Então, o assunto ele é palpitante, né? A gente hoje o nosso foco aqui são os contratos de TI, mas a base toda, né, é a Lei 8666, alguma coisa da 13979. Eu sei que você vai entrar nesse assunto aí também. E é um assunto sensacional, né? Dá para a gente ficar aqui horas e horas conversando e, enfim, né, debatendo, porque é algo que vale muito a pena a gente se dedicar pela relevância que ele tem, né, pelo impacto que ele tem dentro dos tribunais de contas. O controle sempre tem muito foco nessa questão dos aditivos. Então, vamos lá. Vamos lá, Manda bala professor. aí. Eu acho que sua Você que é o contribuição. chefe, você que conduz aí. Ah, imagina, aqui não tem chefia, aqui é colaboração total. Eu queria dizer que Então, eu acho que vamos que pelo vamos. conhecimento que eu tenho assim do teu trabalho, principalmente você consegue agregar muito nessa parte de aditivo qualitativo, quantitativo. Eu acho que naturalmente a gente vai construindo isso aqui com algumas questões. Eu queria levantar o nosso tema fazendo uma Perfeito. pequena introdução sobre as dificuldades da área de TI nesse momento, né? Quando a gente fala de aditivo contratual, a gente está falando de uma licitação ou de uma compra que já foi executada
geralmente de serviço, geralmente de algum bem, que está atendendo uma política pública e exige aí um cuidado da equipe de gestão, né? Então, você tem contratos de vários tipos. Você tem contratos de fábrica de software, você tem contratos de service desk, você tem contratos para apoiar a infraestrutura de data center das organizações públicas, principalmente nesse período de teletrabalho. Então, você tem um conjunto, um arranjo de contratos que irão prover a estrutura mínima para aquela organização esteja conectada e, digamos, dê andamento à sua política pública. Só que em tempos de Covid, a gente observa muitas dúvidas dos gestores, já fizemos algumas lives nesse sentido, mas é sempre importante ressaltar que a ideia da Lei 13.979, ela trouxe alguns dilemas novos para o gestor de TI, porque existem algumas dores da TI que só a TI sabe, ela muitas vezes não consegue nem comunicar qual é o problema que ela tem. Então, eu estou aqui tentando traduzir um pouco disso. Comunica para mim, pelo amor de Deus, para poder ajudar. A principal questão, né, Gabi, é porque a TI ela tenta resolver problemas muito dela, né? Ela tem lá um data center, muitas vezes ela não consegue explicar ou justificar que ela precisa de aumentar o tamanho, eu vou chamar uma linguagem simples aqui, o tamanho do armazenamento ou do famoso HD, que a gente chama de storage na parte mais técnica. Então, às vezes é difícil justificar, você prover um relatório técnico, e aí, com o advento desse novo normativo, muitas questões vieram à tona, como, por exemplo, nossa, agora eu posso usar o normativo da 13979, editado pela medida provisória 926, dentre outras já posso usar essa normatização para poder ampliar meu data center? Essa questão a gente sabe que ela já está bem superada, a gente já sabe que não, porque isso tem que ser uma questão específica, né, da combate à pandemia. A gente já sabe também que a legislação simplificou a parte de planejamento. Então, para a mesma questão, para que eu possa planejar compras de TI que resolvam o problema do Covid. Mas, falando em aditivo contratual, uma vez que, digamos que uma área de tecnologia da informação tem a necessidade de expandir o seu data center e, quem sabe, aí fazer um aditivo. A grande questão é, professora, é possível, nesse caso de pandemia, se tiver afetando diretamente um contrato de serviço em que o gestor de TI precisa expandir para atender a necessidade, é possível que ele atenda o requisito da legislação e aí use os 25% para fazer um aditivo? Como é que é isso? Tá, você estava falando da TI, né? A TI, em certa medida, ela é parecido com a questão da engenharia, né? Esses embates que a engenharia também tem com o jurídico, as dificuldades de compreensão, as dificuldades de entendimento. Eu acho que a TI é mais ainda, porque a TI é mais uma ilha, é muito mais ilha do que a engenharia, né? Eu acho que é muito mais difícil para nós mortais, entendermos a TI do que entendermos hoje a engenharia. Em relação aos aditivos, Neto, o que acontece? Em qualquer momento, seja de pandemia ou não, o que vai determinar se o aditivo é possível ou não, né? A motivação, principalmente identificando de fato a necessidade, ou seja, é preciso que haja aí o enquadramento em uma das duas situações da alteração qualitativa ou quantitativa, ou seja, eu vou mudar características daquele objeto inicial para poder melhor atender tecnicamente os objetivos, ou eu vou aumentar quantidades para poder melhor atender os objetivos, aí sempre mantendo as condições originais, porque o contratado só está obrigado a aceitar dentro daquelas mesmas condições, né? E aí a questão do limite, formalizando por termo aditivo, publicado na imprensa oficial e tudo mais, mas a questão do limite hoje que nós temos relacionada a essa nova disciplina da 13979, está gerando a seguinte dúvida: será que eu poderia usar esse limite expandido, estendido de 50% para contratos anteriores? Porque quando falando em TI ou não, né? Quando eu tenho contratos que são decorrentes diretamente da 13979, do pregão expresso ou da emergência para combate à pandemia, ou em decorrência dela, eu vi que alguém colocou aí a questão do teletrabalho, né? Sim, o teletrabalho ele não é diretamente relacionado ao combate à pandemia, ele não tem nada a ver com a saúde, com insumos diretos, mas o fato de a administração pública ter deslocado os seus agentes em necessidades antes
inusitadas, como, por exemplo, você ter que prover uma internet mais rápida, você ter que prover equipamentos qualificados para que ele possa desempenhar as funções, você ter que instalar programas diferenciados dentro daquele computador, enfim. Isso tem sido, inclusive, citado pelo próprio professor Marçal, num dos artigos que ele escreveu inicialmente, como um contrato que poderia ser fundado na 13979, tá? Então, quando eu faço contratos com base na 13979, eu não tenho dúvida em relação aos aditivos poderem chegar a 50%, atendendo aqueles requisitos que a 13979 impõe, que é a previsão, né? É preciso que haja previsão em edital ou em contrato, se não tiver o edital, se for uma contratação direta, para que o contratado já saiba de antemão que ele está obrigado a aceitar além dos 25%. A grande questão é, se é um contrato anterior, de alguma forma eu poderia entender uma analogia, né? Aplicar a lei nova à lei anterior. Essa é uma questão que tem surgido muito, né? E a primeira resposta é no sentido de que não. Né? A gente sempre tem que ter muito cuidado, tá? Primeira resposta, não. Temos que ter muito cuidado porque a pandemia não é um cheque em branco. A gente tem usado uma série de recursos de interpretação muito diferentes do que a gente vinha trabalhando até então, né? Tem flexibilizado muita coisa, tem entendido muitas coisas de forma diferente, mas eu tenho repetido algumas vezes a necessidade de se ter prudência, da gente ter cuidado, da gente não dar para o gestor, de repente, um caminho que ele entenda que é fácil e que, na verdade, pode trazer para ele depois lá na frente dificuldades e até se enrolar aí com a questão da responsabilidade. O que eu particularmente tenho entendido? Que esse limite da 13979 poderia ser utilizado em contratos anteriores, desde que aquele objeto, e aí você vai me dizer se eventualmente existiria uma situação de TI que está relacionada a isso, desde que aquele objeto do contrato anterior possa se encaixar nesses objetos que, se contratados hoje, poderiam ser contratados pela 13979, estariam dentro desse contexto da pandemia. Tá? Então, se sendo de TI existe alguma situação que possa se encaixar dentro dessa ideia, né, de objeto necessário à contenção da pandemia direta ou indiretamente, eu poderia aplicar esse limite maior da 13979. Essa é a linha que eu tenho defendido, né, por uma questão de razoabilidade, enfim, porque qual seria a outra alternativa? Eu não aumento o limite, eu vou ter que fazer ou uma dispensa ou um pregão express. Então não faz muito sentido, até por toda a lógica de celeridade que a própria 13979 tem, né, tem trazido, está dentro dela, né, a principal lógica é a celeridade para conter, de fato, os efeitos da pandemia. Gabi, perfeito, eu corroboro desse entendimento, a professora Valéria parece também na mesma linha, e eu achei interessante que aqui aí nossos amigos já começam a interagir, a Janete já tem aqui uma situação muito legal, olha só, na verdade não é tão legal porque ela está passando por uma dificuldade, mas é legal de ser compartilhado. Ela está passando por um problema, que eles fecharam um contrato em outubro de 2019 para um sistema de webinário, com um servidor sendo pago em dólar, né? Ou seja, ela fez uma contratação possivelmente com uma empresa do exterior que tem alguma sede aqui no Brasil, ou então uma contratação direta. Tiveram um aumento de 40% do dólar e a demanda aumentada pelo teletrabalho. Nessa questão, né, professora Gabriela, eu entendo que assim, naturalmente esse contrato já precisa ser revisto, né, por conta da situação exponencial e exclusiva que nós tivemos. O primeiro de tudo, pelo que eu estou entendendo da dificuldade da Janete, como foi um contrato que ela fez em 2019, não havia essa previsão, tem que dar uma olhadinha no contrato para poder ver se tem uma cláusula ou rescisória, ou que o aditivo possa permitir ali algum ajuste dentro da capacidade computacional que é exigida para atender um novo ambiente. Se tiver, ok, dá para fazer. Se não tiver, talvez o interessante seja realmente buscar ou uma rescisão, ou então usar aquele aditivo e depois buscar um contrato complementar que possa atender na instituição da situação excepcional. Respeitado aí todo aquele cuidado de justificar e de fundamentar, para não dizer que você errou no planejamento daquele contrato. Você concorda com essa opinião, professor? Ela tem duas situações aí, né? O aumento do dólar, que vai gerar, como você falou, a questão do reequilíbrio, a necessidade de reequilibrar, né? Sempre lembrando que, para que a gente possa conceder reequilíbrio em decorrência do dólar, é preciso que haja um nexo causal, né? Eu vi que a Viviane Maffisoni está aí. Hoje nós até conversamos num grupo de WhatsApp que nós temos. Ela falou, nossa, tem gente pedindo reequilíbrio econômico financeiro em razão do dólar
de todos os tipos de contratos aqui né, e a gente não consegue conceder porque não se demonstra que existe um nexo causal. Então, a alta do dólar, a alta desmesurada, inesperada do dólar, não é motivo para reequilibrar todo tipo de contrato. Nesse caso, sim, me parece, né, porque ela já tinha, isso já era inerente ao contrato dela, então ela tem essa primeira situação do reequilíbrio, né, e a questão da modificação ali, né, que teve o impacto, como ela teve a situação concreta aí do teletrabalho, então provavelmente ela está querendo expandir para outros, né? Enfim, não cabe aqui a gente questionar o porquê que houve esse aumento em função do teletrabalho, né? Mas seria um caso de aditivo de fato. A grande questão seria se nós poderíamos enquadrar nos 50% ou se nós manteríamos nos 25%. Né? Para que se enquadrasse nos 50%, ela tem realmente que demonstrar o nexo aí com a pandemia. Eu tenho muito cuidado nesses momentos, porque assim, essa interpretação de que os contratos que são decorrentes indiretamente da pandemia, ela é muito importante, porque ela abre um pouquinho aí para os gestores, né? Ela solta um pouquinho as amarras em relação aos gestores, então ter um limite dobrado realmente pode salvar muito bem a situação, mas ainda assim a gente tem que ter muito cuidado. Né? Eu acho que são muito poucos contratos que vão se encaixar nessa situação aí de não serem contratos relacionados estritamente à saúde, aos insumos, aos EPIs. Eu acho que o objetivo da lei foi esse, né? Possibilitar que esses 50% estejam de fato relacionados com a pandemia, com a necessidade de você preservar o bem maior que a gente percebe ser o objetivo da lei, que é a saúde. Né, o direito à vida, o direito à saúde e tal. Então, me parece que a gente tem que ter muito cuidado na utilização desses limites expandidos, até porque nós já estamos vendo ações de controle, né, principalmente tribunais de contas, já estão começando a avaliar. Então, cuidado com isso, eventualmente já se pode ter algum posicionamento do controle aí. Não estou querendo colocar medo, né? Eu, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa completamente avessa a essa ideia do direito administrativo do medo, a questão do apagão das canetas e tudo. A gente luta contra isso todo dia, né? Querendo dar ao servidor o conhecimento, a autonomia para ele poder decidir, mas a gente tem que ter, né? O gestor público, ele está ali na linha de frente, então não é para ele ser uma pessoa corajosa ao extremo e aumentar ali o nível de tolerância ao risco dele. Ele tem que saber qual é o risco que ele corre. Eu acho que isso é o mais importante. Você mostrar para o gestor público quais são as opções e aí ele entende quais são os riscos que ele está correndo e ele escolhe. Se ele quer, né, correr esse ou aquele tipo de risco e quais são as consequências. Então, nesse caso do 50%, eu recomendo cuidado. Né? Eu, se na dúvida, não faria. Na dúvida, eu usaria os 25%. Perfeito, professora. E já aproveitando aqui para a gente entrar no outro assunto, saudar o nosso amigo Felipe Bozelli, aí da região de Santa Catarina. Felipe! Saudar nosso da minha região, Luciano né? Reis, Estamos aqui. Marcos Alcântara. Luciano aí, que fez a cartilha com Marquitos Alcântara. meu afilhadão, Marcos Alcântara. Grandes amigos aí. Vamos lá, show de bola. Bom vocês aqui. É sempre bom porque a gente só cresce junto fazendo esse tipo de trabalho aqui, que é um trabalho realmente gratuito e que é para ajudar e nos ajudar também. A gente aprende muito fazendo esse tipo de trabalho. E, Gabi, aí eu tenho um assunto da parte operacional que é uma dúvida do pessoal da TI. Eu vou falar agora como se eu fosse um gestor de TI procurando um advogado ou então um apoio jurídico nessa questão. Legal, eu estou aqui agora convencido que eu posso fazer um aditivo, eu estou convencido que eu vou apoiar aqui, eu estou com um contrato que se enquadra na 13979, ele foi feito no período inicial, mas eu já preciso de fazer um aditivo nele, bacana, vamos tocar o aditivo. Por onde eu começo? Essa dúvida é muito comum. Cara, o que eu vou fazer? Aí você fala pro cara, não pode fazer um apostilhamento, e aí o cara já entra em pânico. O que os integrantes técnicos, administrativos e requisitantes podem fazer nesse caso que a decisão foi tomada, o diretor de TI falou, vamos fazer o aditivo. O que essa galera pode fazer agora para instruir esse processo? O que acontece? O aditivo, a base dele é a justificativa. Né? Então, ele tem que começar com uma boa justificativa.
né, uma motivação, encaixando, enquadrando naquelas hipóteses do artigo 65, inciso 1, letra A e B, ali, isso precisa estar muito claro, porque é isso que vai dar segurança para o processo transcorrer. Né? Ele tem que entender da onde que vem a necessidade, o porquê, para que serve, né? Qual é o objetivo daquele aditivo, se existe uma alternativa que não seja aquele aditivo, quando eu tenho mais de uma alternativa técnica, que eu acho que isso aí deve acontecer bastante com vocês, né? Tem algumas soluções, mais de uma solução técnica, por que tem que ser a solução A e não a solução B, considerando até a questão do custo de cada uma delas. Então, acho que a base de tudo aí, de fato, é o início, é o começo. É começar justificando, né? Arrazoando ali, explicando o porquê da necessidade, buscando se é a questão do custo-benefício, né? Se é necessário, é necessário. Né, a gente tem essa clareza, né, que na verdade é uma prerrogativa da administração, mas ela é um dever-poder, né, como dizia lá o nosso Celso Antônio Bandeira de Mello, né, é um dever-poder, ou seja, se ficou claro que o aditivo é necessário para atender o interesse público, a administração deve fazer. Então essa demonstração de que o dever de aditivar ou aditar existe é fundamental. A partir do momento que você tem o dever de aditivar ou de aditar o contrato já caracterizado, aí você vai buscar como que você vai suportar isso aí, né, legalmente falando, né, a questão da justificativa do preço, o contratado está obrigado a aceitar, sim, né, então a princípio você tem ali um ato de imposição da administração, mas, né, eventualmente isso pode, principalmente agora no contexto da pandemia, talvez ele não tenha essa condição de suportar mesmo, ele estando obrigado, isso é uma coisa bem importante da gente colocar, porque ele está obrigado nas mesmas condições, a administração diz, eu quero este aditivo, eu preciso desse aditivo, respeitadas todas as condições referentes a preço, a prazo, enfim, e ele vai dizer, eu não consigo. Né? Então, essa é uma situação que hoje é possível de acontecer e a administração vai ter que avaliar se ela vai caracterizar isso como descumprimento, quais são as razões que ele está alegando para ver se ele consegue, de fato, mostrar que ele não pode atender aquela demanda unilateral da administração. Mas eu acredito que os passos iniciais sejam esses, né? Até você evoluir, então, daquele documentozinho que é o termo aditivo, né? Que é a manifestação externa, então, do ato da administração, de fato, impondo ali a modificação unilateral, né? Fazendo um acréscimo àquele termo de contrato que originalmente foi celebrado pelo contratado. Não sei se eu atingi a tua... Claro, sim, se eu claro, peguei a tua ideia, perfeito. Né? Mas eu acho que é por aí mesmo. E outra coisa muito, muito importante, essa é uma dúvida muito comum também. Isso aconteceu comigo, Gabi, logo que eu entrei no serviço público. Uhum. A gente fez uma contratação muito grande. Eu gosto muito de contar essa história, que o preço estimado estava em 3 milhões, a gente conseguiu comprar por 1 milhão e 100. No pregão. Aí, legal, cara, fizemos a POC, aprovado, o pessoal chegou, aquela reunião, 10 consultores, cada um de um assunto especializado, sentamos numa mesa, né, lá no PP, e aí, cara, primeira reunião, pô, legal, tá aqui a equipe, bacana, reunião encerrando, o dono da empresa vira pra gente e fala, então, eu queria solicitar um aditivo no contrato, porque a gente acabou fazendo uma conta errada aqui. Eu não vou falar pode isso, Arnaldo, eu vou falar pode isso, Gabi. Olha, eu sempre falo isso nos cursos de gestão de contrato, tá? É um alerta que eu sempre costumo dar. Deixa claro para a empresa, em qualquer momento que seja, mas as reuniões iniciais servem para isso, né? Deixa claro para a empresa que ela não faça nada além daquilo que foi contratado. Por quê? Porque primeiro isso precisa ser aprovado pela administração. Isso é muito comum, né? Isso precisa ser aprovado pela administração, né? Na verdade, a demanda, ele até pode identificar a demanda, que às vezes a administração não identificou, aconteceu ali o tal do fato superveniente, ele identifica a demanda, traz para a administração e isso vai ser avaliado, vai ser verificada a necessidade e não o contrário. Às vezes eles vêm com a nota já. Né? E aí a situação fica bem complicada, né? Porque para que você demonstre, né, para trás, né, que de fato existe essa necessidade, já levanta uma lebre enorme ali dentro do processo. Como que foi feito o aditivo, depois foi justificado, tem que fazer uma justificativa com data retroativa, pelo amor de Deus, começa a surgir um monte de coisa aqui que não pode fazer. Né? Então, eu acho bem importante que se tenha o hábito, a instrução normativa número 1, né? É a 1 ainda?
É a que 1, regula tem a várias, é contratação importante de dizer, TI. tem a 1 de TI, tem a Não, 1 a de TI, de a gestão última de de TI. risco, É a de TI. a 1 de Não, a 1 TI, de essa TI, né? Tem 4 de várias maio, 1, isso. bem Que, na lembrado. verdade, 4 de A maio, que dia 1 de hoje? TI, 4 de abril. Ela é 4 de abril. a 1 de Completou um ano. TI é aquela que originariamente trouxe essa ideia da reunião inicial, né? Que a gente costuma ver ali Sim, hoje, sim. ela está na Instrução Normativa número 5 de 2017 e tal. Então, ela veio e trouxe a ideia da reunião inicial. E essa prática da reunião inicial, ela tem que ser pensada dessa forma, em falar coisas que precisam ser ditas, pensando na relação contratante-contratado e nos riscos que existem. Né? Como esse, o risco do contratado chegar já apresentar uma nota do aditivo que ele fez por conta. Às vezes até bem intencionado, porque isso Eu quero fazer acontece, um né? comentário Eu acho que isso nessa agenda aí. comenta. Eu, eu queria fazer um comentário, porque além. Olha só como é que o impacto é grande. Se o cara pegar e tomar a decisão de querer fazer mais, pô, vou fazer mais pela administração pública. E aí, o que vai acontecer? Esse cara pode ter um entendimento de que. Um beijo para a Giselma, que acabou de entrar. Esse cara pode ter um entendimento de Ah, eu que. quero mandar um beijo aqui para uma amiga minha, a Jennifer Casagrande, minha amiga de faculdade do coração, que faz anos que eu Ah, não que vejo. Ela me mandou um legal, oi. que legal. Gê, beijão, querida. Que Valeu, bom. Jennifer, valeu, Espero que esteja Jennifer. aí ainda. Excelente. Então, tem uma situação, Gabi, que é muito interessante e também vivi ela, e eu acho que é importante dizer, pessoal, o cara fez a mais num contrato, que eu era o gestor desse contrato. Aí ele, pô, Antônio, a gente está vendo isso aqui e tal, vamos modelar um processo para você. Eu falei, interessante, não está no nosso escopo. Não, mas isso aqui é um trabalho que dá para a gente fazer um pouco a mais, além do que vocês estão pedindo, para mapear essa necessidade, depois você pode ver o que você pode fazer. Eu topei. Aí eu falei, tá bom, pode fazer, por sua conta e risco, não vou pagar nada mais por isso, né? Não, não vai não, tá bom. Se quiser, beleza. O que aconteceu depois, Gabriela Pérez? 8 meses depois. Fala. 8 meses depois, me aparece uma ligação, eu posso até falar o órgão, não vai dar para identificar, porque são muitas estações, uma ligação do TSE me pedindo para aprovar um atestado de capacidade técnica que eu tinha emitido para tal empresa, tá? Eu tinha colocado lá um atestado de capacidade técnica dizendo que a empresa tinha feito um mapeamento de processos de TI. Essa empresa chegou na situação, mostrou o atestado e colocou uma nota dizendo que aquilo era também processo de negócio, ou seja, vinculado ao edital que ela tinha acabado de ganhar. Era um processo de, cara, era milhões a licitação. E aí, quando o TSE me ligou para fazer a diligência, eu falei, isso não é verdade. O atestado que eu emiti é verdadeiro, é conforme o objeto. E o que eles estão dizendo aí extrapola a competência do contrato. Não aceitem. Não aceitaram, entraram com a representação no TCU, citando meu nome como responsável por eles terem perdido a licitação. O mais engraçado, olha só, tudo isso por conta do gestor ter aceitado, no caso eu ter aceitado, né, o cara ter feito um pouco a mais. Olha Uma a boa confusão que fé. gerou. Para mim. E aí eu peguei lição aprendida disso tudo. O cara do TCU me ligou 3 meses depois, perguntando, o que é isso aqui, Antônio e tal. Eu contei toda a história para ele. Falou, beleza, já entendemos, tá resolvido. Não deu em nada. Mas gerou todo um estresse por conta disso aí, Gabi. Por conta do cara, da gente aceitar um pouco a mais. E aí o que acontece? Agora você virou gato escaldado, né, Neto? Mas, de fato, todo cuidado é pouco aí, né? Tem que realmente entender que o contrato administrativo ele tem uma finalidade. Se a tua finalidade é aquela e foi desenhado que ele seria atendido daquela forma, procure se manter dentro daquela linha até que se prove em contrário, ou seja, até que de fato seja necessário algo que venha modificar, como essa questão do fato superveniente que o TCU sempre bate, né? Você até me deu um gancho aqui para falar uma questão bem interessante, que as pessoas, eu recebi até uma pergunta, eu não vi a pessoa entrar aqui ainda, eu não consegui responder, recebi pelas redes. Ela me perguntou, só que se eu for escrever, eu tenho que, né, escrever. Eu falei, espera que eu vou fazer um vídeo, até agora eu não fiz o vídeo, aí eu mandei para ela hoje, falei, assiste a live que eu vou falar. Ela não entrou, mas eu vou falar de qualquer forma, porque agora você me deu o gancho. O que acontece? As pessoas acham que
o limite de 25% ou 50%, no caso ali de reforma de edifício ou de equipamento, no parágrafo 1º do artigo 65 da 8666, ele é um limite único, digamos assim. Né, que respeitando aquele limite, a pessoa não precisaria se preocupar com outras situações, né? Isso não é verdade. O que acontece? Existe um limite que é implícito e que está muito claro numa série de decisões, uma jurisprudência já remansosa, né, do Tribunal de Contas da União. Em que sentido? Ah, tá ali, ó, Giliane, vou te falar então. Que bom que você está aí, oi! O que acontece? A questão da desnaturação do objeto. Tá? Então, tem uma decisão de 2017 do TCU, depois eu não tenho ela de cabeça aqui, mas aí eu mando para a Giliane depois, tá? Em que o TCU diz o seguinte: se você mudar o teu objeto de tal forma que você desnature, que não haja mais coerência com aquilo que você contratou, mesmo que você não passe dos 25% ou dos 50%, conforme o caso, você está incorrendo numa ilegalidade. Porque você está desconectando o objeto do contrato com aquilo que você licitou. Entende? Então, isso é uma cautela interessante para despertar nas pessoas, porque o limite ele não é só aquele limite objetivo do percentual que está lá colocado na lei, mas você tem que respeitar aquilo que você licitou. Ah, Gabriela, mas tudo bem, veio de um fato superveniente, eu não tinha como saber que eu ia precisar dessas modificações. Não interessa. A lei autoriza. E aí existem razões para isso, né? A lei autoriza que você mude o seu objeto dentro do limite de 25%, né? Que não mude tanto, porque, veja, existe uma relação direta entre as mudanças que você faz qualitativamente ou quantitativamente e o valor desse objeto. Quanto mais você muda, né, isso vai ter um impacto a rigor no valor desse contrato, né? Então, o limite objetivo dos 25% é para evitar também a desnaturação do objeto, não só para evitar que se passe do teto previsto econômico-financeiro para aquela contratação. Então, ele tem a ver com a condição intrínseca do objeto. Portanto, se você mexe, mesmo dentro dos 25%, também não está certo. Tá? O TCU faz uma analogia muito legal ali. A questão era uma barragem de terra, se não me engano, era alguma coisa, era uma obra do DENIT, mas era uma troca modificou-se o método construtivo de barragem de terra, passou para barragem em concreto, né? E aí a parte, né? A administração alegava, mas é uma barragem, continua sendo uma barragem. O TCU falou, não. Uma coisa é você licitar a barragem com esse método construtivo, outra coisa é você licitar agora da forma como você transformou esse objeto. Então, Giliane, esse é o ponto. Mesmo que fique dentro do limite de 25%, se você transformar o teu objeto em algo diferente demais daquilo que você contratou, isso você vai conseguir identificar tecnicamente falando, né? A gente está falando de uma forma genérica, mas tecnicamente falando, a gente vai ter uma irregularidade também. Eu vou fazer um vídeo, tá? Perfeito. Sobre isso, vou colocar na minha rede. Eu não consegui ainda parar, porque eu tô até aqui. E eu sou muito chato com vídeo, eu não consigo postar de qualquer jeito, então me dá um trabalho danado. Por isso que eu demoro para colocar também. Mas eu chego lá ainda, eu vou ficar mais solta. Não, mas você já é solta já. Pode tirar. Isso é neuro sua. Pode parar. Mas no vídeo eu sou muito chata. Se eu gaguejo, eu já quero me cortar já toda pela metade aí. Ah, não. Tem um ditado de quem está na web que feito é melhor que perfeito. Isso? Perfeito. Eu tô aprendendo isso. Muito. Tô nessa linha aí. Porque não dá, Gabi. Se a gente conseguir o protocolo todo, não vai dar. E eu queria aproveitar para falar de fábrica de software, que é um tema que não dá para fazer perfeito. E quando tá feito, também tem muita reclamação. Eu queria engatar, porque feito. Falou de alguns assuntos que são colaterais para enriquecer. Lucimara, minha queridona, colega de Zenit. Saudade de você, menina. Opa, Gabi tá online. Eu tô te ouvindo. Um pouquinho eu tô. Gabi. Ah, então ótimo, então. Beleza. Eu não tava te ouvindo bem, mas tudo bem. Agora eu tô ouvindo bem. Beleza, então, aqui tá tudo tranquilo. Nesse assunto... Beleza, então vamos continuar. Eu queria entrar nesse assunto de fábrica de software. Eu vou comentar aqui sobre o que eu acredito sobre esse assunto. Eu trouxe uma questão aqui que eu vou levantar essa bola para que eu mesmo possa responder. Que é a seguinte, né? Ô, Neto, você levanta a bola e corta, concorda hein? Comigo aqui.
Exatamente, é porque eu quero te ajudar, não vou te jogar na Oi, fogueira, nós Ronaldo. combinamos de Bora, trabalhar não, junto. por favor, né? Vai lá. Gabi, é o seguinte, ó, eu levantei essa questão Diga. porque eu também já passei por ela e, obviamente, eu vou pontuar o pessoal sobre isso, né? Contratos de fábrica de software geralmente são mais comuns serem aditivados. Agora, qual é a Uhum. lógica disso? Por que que isso acontece? Daí eu queria resgatar, grande Ronaldo, boa noite. Grande abraço para você, meu amigo. Realmente, hoje a nossa live tem só gente fera aqui, muito bom mesmo. Um beijo Tá novamente para a demais, hein? Giselma aí interagindo com a Coisa gente. boa. Por que que os contratos de fábrica de software eles sofrem tantas críticas e são realmente alvo de muito trabalho para quem faz e para quem... O professor Ronaldo sabe muito bem disso aí, deve ter auditado de alguns contratos. Quando o pessoal contrata a fábrica de software, geralmente eles usam aquela métrica do ponto de função. O ponto de função nada mais é do que uma equação, um cálculo que você faz para dizer o valor de um esforço dentro de um projeto, né? Você falou muito bem da N1, a N1 que veio lá da N4 de Uhum. 2008, ela projetizou as contratações colocando os integrantes, os templates, então ela fez isso. A parte do gerenciamento de software, que vem lá com o Presman, que é um autor das antigas que fala do ciclo de desenvolvimento de software, isso tudo foi evoluído e veio por uma moça chamada Cláudia Azan, que ela trouxe um treinamento. Na época eu trabalhava lá no Comprasnet, em 2004, 2005, implantando uma solução de certificação digital, e a Cláudia deu um treinamento para o pessoal do Comprasnet sobre ponto de função. Cara, eu fiquei perdido naquele treinamento, eu estava fazendo minha graduação ainda, foi um rolo, mas o que, que eu levei de lição para isso e trouxe para esse momento de agora, com relação Hum. à dificuldade de fábrica de software? Os contratos de fábrica de software, eles têm essa dificuldade porque geralmente o escopo é aberto. Então, quando o órgão vai contratar uma fábrica de software, ela diz, olha, eu quero tantos pontos de função, sei lá, 1000 pontos de função, e dentro desse 1000 pontos de função, você não sabe o que cabe. Você não sabe se cabe um sistema, 2 sistemas, 10 Uhum. funcionalidades ou 30 funcionalidades. Sistema novo ou sistema antigo. Você não tem como calcular isso. Você vai demandando por OS e a empresa vai calcular quanto custa aquela OS, aquele ponto de função, para dizer qual vai ser o esforço para entregar aquele projeto. Então é por isso que os contratos de fábrica de software têm tanta dificuldade de atingir o objetivo quando a gente fala disso daí, porque ele tem o escopo aberto e as OS são abertas e você ainda geralmente tem uma outra empresa que é para poder comprovar se aquela medição do ponto de função é real. E aí logo depois você vai ter contratos do tipo UST, por exemplo, que são contratos similares à Uhum. construção. Eles vão fazer uma conta, pegar uma métrica, definir e tentar mensurar. Tem a unidade de serviço em nuvem, chamado SN. Tem a USI, que é a unidade de serviço de infraestrutura, muito utilizada para CS10, que, aliás, uma grande evolução para você medir os ativos de TI e pagar pelo tamanho do seu parque. Eu defendi uma tese no ano passado, a gente mudou uma contratação, cara, tiramos um contrato assim que estava sendo danoso para a administração pública por conta do uso de uma métrica ineficiente. Então, falando dos contratos de fábrica de software, a gente tem uma visibilidade muito interessante de que para você atingir um objetivo, que seja de uma fábrica de software, que é o exemplo que a gente está dando, é legal você focar na entrega por escopo. Ou seja, tudo bem, você pode contratar ali, eu discuti isso com o Murilo ontem, você pode contratar aqui uma fábrica de software de escopo aberto, desde que você tenha um arranjo ou algumas entregas, alguns pacotinhos de entrega fechada, porque isso vai permitir com que durante aquela entrega o pessoal possa medir para ver o tamanho real e o custo real daquela construção, e aí você vai ter um parâmetro para construir, você diminui o risco. Com isso, você dilui o risco da sua execução do contrato de fábrica de software. Fato Gabi, que isso tem sido muito discutido. Eu acredito que esse modelo não é um modelo sustentável a longo prazo e cada vez mais os gestores precisam focar no resultado e na entrega para evitar o aditivo, que é o foco do nosso debate. Uhum. Porque não adianta, se Uhum. você tem uma margem de 25% para trabalhar e uma hora essa margem acaba, aí eu vou devolver a bola para você. O que acontece com um contrato desse? Eu preciso te fazer. Acabou? Acabou. Acabou acabado. Não tem o que fazer. Acabou, não tem mágica. Acabou acabado, não tem mágica. Ô, Neto, mas olha, Rony eu Charles nem, no eu ar. nem. Para tudo, Gabi. Rony Charles no ar.
Ai, meu Deus, nós somos todos Desculpa, fãs, desculpa. né? Ô Neto, então, veja só, uma vez que você usou os 25% ali, né, não tem para onde ir, né? Não tem o que fazer. É interessante até ressaltar a questão que as pessoas às vezes confundem a 25% a lei estabelece, né, sobre o valor inicial atualizado do contrato, e não sobre a quantidade, né? Imaginamos aí, tem um número X de pontos de função, né? Eventualmente eles têm aí o mesmo valor, mas imaginemos que não tenham o mesmo valor, né? É o valor relacionado ao ponto de função e não a quantidade de ponto de função que vai ser a tua baliza. Então isso também às vezes gera uma métrica errada para as pessoas. Se você já usou os 25%, não tem o que fazer. Infelizmente é um limite, esse sim é um limite objetivo, existe, tá? Vamos lá, existe a decisão 215/99 do TCU que traz algumas situações em que esse limite poderia ser superado, mas ali ele é bem claro, né? Nas alterações, é uma situação de obra, né? É alteração qualitativa e consensual e tem uma série de requisitos ali que precisam ser atendidos e que, olhando bem, cumulativamente é difícil de você alcançar todos aqueles requisitos, né? Então é muito difícil, né? Eu sei que o TCU não tem sido muito rigoroso quando ele aponta, né, nessas situações de alterações consensuais e qualitativas, nem sempre ele exige todos aqueles requisitos apontados na 215/99, mas a grande maioria deles sim. Então, se esgotou o limite de 25%, realmente não tem o que fazer. E a grande questão que eu vejo que é fundamental ali, o grande problema, digamos assim, né, dos aditivos, é o fato superveniente e a questão do planejamento. Não sei se isso está atrelado também a essa realidade da fábrica de soja, né? Porque quanto mais você consegue planejar, obviamente, menos necessidade você tem de aditar o contrato posteriormente, não embasado num fato superveniente, porque o aditivo que não é embasado no fato superveniente, e sim numa falha de planejamento, no erro de projeto, numa falha da etapa preparatória ali do planejamento da contratação, esse é o aditivo que é mais vulnerável ao apontamento. Então, se você... Tanto é que hoje o risco relacionado ao termo aditivo, na própria IN número 5 de 2017, ele acabou vindo todo para a etapa preparatória. Uma vez ele estava na fase de gestão e fiscalização, né? Ele acabava que o gestor é que ficava ali em cima dele, né? A questão de decidir, fazer o aditivo e tal, e de dar o parecer dele. Hoje não. Pela IN5, né? Esse planejamento prévio aí, e isso está sendo transferido para outras contratações também, essa ideia, ele tende a trazer a responsabilidade por um eventual aditivo lá na frente, sem um fato superveniente, para a galera da etapa de planejamento, para as pessoas que estão ali na etapa de planejamento. Então, acho que a grande questão é, e aí eu não sei se encaixa nessa ideia da fábrica de software, né? Se existe de fato, né, talvez algum problema de planejamento ali. Se realmente se Perfeito. planeja tudo que se pode planejar para que os aditivos eles sejam a menor quantidade possível, né? Tragam o menos Perfeito, risco Gabi. possível em relação a isso. Correto entendimento. A gente, inclusive, a gente está encaminhando aqui para os últimos 10 minutos da nossa live. Eu queria aproveitar esse tempo para responder uma última questão, colocar aqui na live para a gente. E também tem uma pergunta aqui que foge do escopo de TI, mas que eu vou tentar ver se a gente consegue responder aqui de uma amiga. Está aqui na nossa lista. Mas a questão ainda de TI é: uma ferramenta de nuvem foi contratada, um sistema, um software qualquer. Mas houve necessidade de se expandir essas licenças, tá? Nesse período de Covid. Ele já tinha a ferramenta, ele precisa expandir. Como é que esse gestor vai motivar o aditivo para uma situação dessa? Bem, aí eu vou já pegar, levantei a bola, vou cortar aqui, você me ajuda a complementar. Corta. O mais importante, Gabi, que eu vejo, assim, essa dúvida é muito comum o pessoal perguntar, Neto, eu não sei por onde começar. E isso é muito comum, Gabi, porque eu resgato sempre a ideia lá da questão da criação do jogo. Eu criei o jogo num momento de muita ansiedade e preocupação, porque eu não entendi o processo. Eu fiz vários cursos para poder entender, aquilo não estava claro para mim, e eu vi que aquilo era um cubo multidimensional com várias variáveis. Daí, nesse momento que o cara precisa ele precisa primeiro motivar, mas ele vai precisar exatamente quantificar e saber exatamente qual vai ser a proporção que ele vai ter que fazer esse aditivo para poder
fazer uma nota técnica. Existem várias maneiras de você motivar esse processo. Você pode fazer uma nota técnica, você pode fazer um relatório, submeter isso para o gestor. Cada hierarquia, cada estrutura vai funcionar de uma forma. O que não dá para fazer é ficar calado. Se você precisa realmente de fazer um aditivo, aumentar, seja quantitativamente ou qualitativamente, você precisa documentar, justificar. Isso vale para pesquisa de preço, isso vale para você fazer um aditivo. Então, sim, isso é importante de ser considerado nesse momento. Eu acho assim, ó, só para complementar, a gente continua tendo, né, a gente tem realidades, a realidade decorrente da pandemia e a realidade dos contratos que são necessários à manutenção das demandas da administração. Teve muita alteração, a gente sabe disso, né, as demandas são diferentes, né, mas continua sendo possível contratos celebrados antes da pandemia, contratos que foram celebrados antes da pandemia, em tese continua possível. A lei de licitações, a lei do MMB não foi revogada, não tem regime da 13979 aplicável de forma geral, eu tenho um regime transitório, temporário da 13979, pandemia, né? Mas a 8666 incidindo sobre os contratos que já foram citados. A grande questão é motivar a necessidade. Então, se ela tem ali ela contratou o serviço de nuvem e ela percebe que em decorrência das demandas que o contrato anterior existe a necessidade de aditivo, ela vai aplicar o artigo 65, parágrafo 1º e pronto. Ela precisa realmente motivar. Então tem que haver uma identificação, uma visualização dos contratos desta forma. Existem os contratos da 13979, existem os contratos anteriores e as regras dos contratos anteriores continuam valendo. O que vai ser determinante é a motivação que a administração pública vai ter para manter, para suspender, para rescindir, para diminuir, né, crescer, suprimir, enfim. Ela vai ter várias situações aí que ela vai ter que avaliar. Né? O Rodrigo fala muito disso, a questão da gestão do risco, o comitê gestão do risco, não, a gestão da crise, o comitê de gestão de crise, o comitê de gestão de crise é para isso, para ficar constantemente avaliando a situação dos contratos anteriores e dos próximos contratos. E aí, é isso aí. Tem que ficar avaliando e vendo o que precisa ser, de fato, realizado. Eu faço uma liga que eu achei interessante na live com o Cristiano Reckert, que ele falou que a gente precisa de agora observar não só a parte de licitação. A gente tem que observar também mais a parte de planejamento e gestão e integrar para um planejamento mais eficiente. E aí, já encaminhando para o nosso fim, eu vou pegar a pergunta aqui da Alicia, e essa eu vou pedir sua ajuda. Porque essa aqui está dizendo o seguinte, ó, ela está colocando: contratadas de limpeza e conservação devem atuar como responsáveis pela sanitização do ambiente infectado pelo Covid-19? Vou deixar você abrir o discurso e depois eu dou minha opinião. Como é que é? Contratadas... Vamos lá. Ah, tá, entendi. As empresas que foram contratadas anteriormente para limpeza e conservação normal, se elas devem se responsabilizar por isso também? Pergunta boa assim, pra caramba. Eu entendi o seguinte. Sim, eu entendi já. Não estava no escopo do contrato original essa responsabilidade por sanitizar o espaço em decorrência da Covid. Agora a responsabilidade pode ser levada para a empresa? Essa é a pergunta dela. Exatamente. Muito interessante. Muito interessante, porque assim, se você for pensar no que de fato é feito, só muda o produto. Muda a quantidade né, a quantidade que limpa o chão, a forma de limpar, mas assim, continua sendo limpeza. Mas em termos de responsabilidade, acaba mudando bastante o foco, né? Bastante. Olha, eu não vou me arriscar a responder isso assim de primeira, tá? Eu diria para você o seguinte, é a Alicia que perguntou, Alicia Cabrini? Alicia que perguntou, me deixa pensar, tá? Me deixa pensar, me chama depois. Não, mas assim, Alicia, qual é a questão? Se a gente for pensar do ponto de vista que é o serviço, ele não muda, tá? Então, serviço de limpeza, eu vou aumentar a quantidade com que o chão vai ser limpado, só que eu vou ter que aí incluir alguns insumos específicos, né? O Anderson está falando, não, que é uma alteração qualitativa, poderia ser uma alteração qualitativa, né? Então, né, essa é a primeira ideia, né? Parece que a alteração seria possível sendo uma alteração qualitativa. Muda alguma coisa, mas não muda a essência do serviço. O que me pegou aqui agora é a responsabilidade.
né, da empresa pela sanitização aí. Mas assim, né, foi algo que me passou pela cabeça. Agora que o Anderson falou não com tanta certeza, eu falei, eu vou falar, vai então, vai, faz, encaixa na qualitativa que eu já tive uma, né, mas eu acho que no fim das contas, né, sem pensar nessa questão da responsabilidade da empresa de repente de alguma forma assim surgir em relação a esse aspecto, é uma mudança qualitativa, não muda, não altera totalmente, né, a ponto de ser impossível de ser realizado. Me parece que é bem razoável, Gabi. Assim, não é querer entrar Sim. na área, mas já usando o apoio dos gigantes Rony e Anderson Pedra, Já tive ali. veio Pronto. inicialmente Foi. na minha mente essa ideia de que, olha, tem um risco a mais inerente nesse processo. Uhum. Isso não estava previsto quando esse contrato foi desenhado. Essa questão, ela traz aí um desafio novo para os colaboradores e talvez exija equipamentos novos, exija todo um cuidado a mais do que Isso. previsto. Foi o que veio na minha mente. E a empresa também vai ter... Vamos dizer o seguinte, se for o caso de brigar, que a advogada da empresa quiser brigar, ela consegue dar uma brigadinha boa aí, digamos assim, né? Mas eu acho que é bem razoável, e se a empresa topar, foi. Né? Não seria algo que fugiria do escopo do contrato. Não acho que seja o mesmo caso da barragem, Lucy. Dá uma olhada, eu não trouxe, não estou com a decisão aqui na cabeça, mas o caso da barragem era mais assim grosseiro, assim, mudava demais assim a situação, né? Muito bom. Gabi, excelente. Foi? Acho que não poderia ter sido melhor. Que bom, que bom. Foi um momento de crescimento. Espero que a gente tenha ajudado aí tanto a Alicia quanto os outros colegas. Fiquei muito feliz. Olha, você já me ajudou bastante, porque eu já aprendi um monte aqui contigo. Então, para mim, já foi Imagina, top. Eu não sei se eu sou igual o Rony e o Pedra, que conhecem tudo de cabeça, esse tanto de coisa, mas eu acho que eu sei fazer boas perguntas, elas levam a boas reflexões. Então, foi muito isso bacana. já faz uma grande diferença. Mas, Gabi, foi muito bacana. Eu vou te dizer o seguinte, esse projeto Café Digital, ele é uma extensão do jogo de contratações, dado esse momento, e eu estou aprendendo muito com isso. A cada live eu gero mais estudo de caso para gerar um trabalho melhor, né? Estou reavaliando, refazendo a engenharia do meu produto, que ele é muito sofisticado do ponto de vista de detalhe, e eu acabei me perdendo com o tanto de coisa que tinha que fazer. Então, agora a gente está simplificando as ideias para retomar e fazer uma versão mais simplificada para ajudar as pessoas a tomarem decisão, que essa é a ideia principal que eu tenho. Foi a dor que eu tive, tomar a decisão no contexto de licitação, e eu acho que a gente pode contribuir. Essa live aqui, carinhosamente, que eu vou guardar, vou pedir essa autorização para a gente colocar no YouTube, claro, para a gente levar esse conhecimento com para as certeza. pessoas. Vai virar também um podcast. Então, as pessoas vão poder ter esse acesso, você vai poder citar sempre o seu trabalho, e a gente vai estar sempre se ajudando e somando. Eu quero realmente te agradecer pela tua colaboração. Foi excelente o momento que a gente teve aqui. Sua live teve uma audiência maravilhosa. Foi muito grande. Que bom. São os amigos, né? Como se diz, quem tem amigo tem tudo, né? Exatamente. Nossa, amigo é tudo bom. Neto, muito obrigada. Eu é que tenho que te agradecer, tá? À tua disposição, no que eu puder ajudar, no que eu puder contribuir, né? Agradeço todo mundo que veio aí, que a gente fica muito feliz, e nem sempre a gente consegue participar das lives de todo mundo, né? Então, quando a gente vê que alguém conseguiu entrar na nossa e participar e tá junto aí, enfim, né? É muito bacana. Tô à disposição, tá? Para quem quiser também me seguir aí, quem não me segue ainda, tem um perfil chamado @fiscal de contrato, que trata bastante dessas questões de contrato administrativo. E é isso. Vamos agora botar o pijama, né? Quem não tá de pijama ainda, botar o pijaminha e relaxar um pouquinho. Isso. É isso aí. Falta um minuto para encerrar a nossa live. Eu queria deixar uma mensagem final para vocês aqui. Oi, Gabi, cortou aqui. Bem, acho que agora eu posso falar. Falta um minuto para fechar a nossa live. Eu queria novamente agradecer a todos vocês. A gente está com uma missão para o Vale do Silício no final do ano. Essa missão pode ser acessada aqui no meu perfil. Para gestores públicos que querem aprender um pouco mais sobre o ecossistema de inovação. Então, faça essa oferta aí para quem quiser conhecer essa experiência. Gabi, muito obrigado mais uma vez. Beijo, obrigada. Um beijo para você. E amanhã boa noite para vocês, se cuidam todos. Show, Rafa. Estaremos aí, tá bom? Valeu, um beijo para todo mundo. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.
busca de medicamentos por aí.